Bom dia! Hoje são 15 de setembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Sabesp, S-A-B-E-S-P, Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, do estado de São Paulo. O cargo foi para engenheiro civil, nível superior. Essa prova ocorreu em 2014 e o órgão que elaborou as questões foi a FCC, Fundação Carlos Chagas. Eis a questão. Temos aí: e os motivos que levaram, você vê aí o verbo levar, levaram, em negrito, em destaque, levaram. E os motivos que levaram ao seu colapso ainda são questionados e debatidos pelos pesquisadores. Eis aí o período. E continua a questão. O verbo que possui o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está empregado em dois pontos. E aí, as alternativas A, B, C, D, E. O que a questão quer? É importante que o candidato entenda o que a questão quer. Muitos candidatos aí em concursos públicos perdem questões por não entenderem o que a questão quer. O que essa questão aqui quer? Ela quer o seguinte: que você escolha a única alternativa em que o verbo ali, naquela alternativa, o verbo tenha a mesma regência que o verbo levaram, aqui no período acima, que eu acabei de ler. Então veja, você vai procurar uma alternativa em que o verbo nessa alternativa tenha a mesma regência que o verbo levaram, que está em destaque aí no texto acima. Veja bem, levaram aí, você acha qual é a regência desse verbo aí? Será que levaram aí nesse período acima? Veja, e os motivos que levaram ao seu colapso. Esse levaram aí, esse verbo, aí, ele é o quê? É um verbo intransitivo, que não pede complemento? É um verbo de ligação, que é apenas uma ponte entre o sujeito e o predicativo do sujeito? Será que é um verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição? Será que é um verbo transitivo indireto, que pede um complemento sem preposição? O que você acha? Então é isso. Você vai descobrir, primeiramente, qual é a regência do verbo aí, levaram. Aí depois disso é que você vai procurar a alternativa que traga um verbo com a mesma regência. Por exemplo, se você acha que o verbo aí, levaram, é um verbo intransitivo, se você acha isso, que é intransitivo, então você vai procurar a alternativa que traga um verbo intransitivo. Entendeu? Se você acha que levaram é verbo de ligação aí, então você vai procurar a alternativa que traga um verbo de ligação. Entendeu? Com a mesma regência do verbo no período acima. Agora você entendeu, não é? O que a questão quer. Pois bem, você tem 1 minuto para resolver esse abacaxi aí. Depois eu volto.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Primeiramente, vamos saber qual é a regência desse verbo aí, levaram. Levaram. Vamos aí. Veja bem. E os motivos que levaram ao seu colapso. Veja aí. E os motivos que levaram, ou seja, os motivos levaram ao seu colapso. Então levaram o que? Aí não diz, mas diz aí o destino. Levaram alguma coisa, os motivos levaram ao. Veja bem, os motivos que não estão expressos aí levaram a quê? Ao seu colapso. Entendeu? Os motivos que levaram a quê? Olha como esse verbo aí, levaram, pede a preposição a. Quem leva alguma coisa a alguém. O objeto direto aí não está na oração, mas está o objeto indireto. Levaram algo ao seu colapso. Olha aí, os motivos levaram ao seu colapso. E os motivos não estão expressos aí. Mas veja que esse verbo aí, levaram, ele exige a preposição a. Levaram a quê? Os motivos levaram a quê? Resposta, ao seu colapso, com a preposição a, exigida pelo verbo levaram. Então, ao seu colapso é o objeto indireto, um complemento com preposição, que completa o sentido do verbo levar. E aí, levaram. Então, eu já sei que levaram, aqui na oração, é um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. Entendeu? Muito bem. Já que agora eu sei a regência de levaram aqui, é um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição, então eu vou procurar a única alternativa que traga um verbo que também seja transitivo indireto, que peça uma preposição. Entendeu? É isso que a questão quer. Então vamos procurar essa alternativa, que traga um verbo transitivo indireto, que peça um complemento com preposição. Então vamos lá, alternativa A. Os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade de Tikal. Temos aí um verbo, não é? O verbo fizeram. O verbo fazer, fizeram. Os pesquisadores fizeram. Esse verbo não tem a mesma regência que o verbo levaram, no período acima. Você viu que o verbo aí, levaram, é um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Já na alternativa A, o verbo aí, fizeram, não é transitivo indireto. Ele é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Então eu digo, os pesquisadores fizeram. Fizeram o quê? Olha aí. A resposta, uma escavação arqueológica. Uma escavação arqueológica é o objeto direto. Então você vê facilmente que o verbo fizeram na alternativa A é diferente do verbo levaram no período acima. Então, a alternativa A não é a alternativa que a questão quer. A questão quer que você encontre a única alternativa que traga um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição, da mesma forma que levaram no texto acima. Então, alternativa B de bola. Que os maias não estão mortos. O verbo aí, estão. Estão, aí é apenas um verbo de ligação. Estão mortos. Apenas um verbo de ligação. Não é um verbo transitivo indireto, como o verbo levaram, no período acima, o é. Então, a alternativa B não é a alternativa que a questão quer. Alternativa C de casa. Que a civilização maia da América Central tinha um método sustentável
de gerenciamento da água. Temos aí um verbo tinha, que a civilização maia da América Central tinha, o verbo aí tinha. Esse verbo também não é transitivo indireto. Ele pede um complemento sem preposição. É um verbo transitivo direto e não indireto, como levaram no texto acima. Então você diz que a civilização maia da América Central tinha o quê? Resposta: um método sustentável de gerenciamento de água. Um método sustentável. Então você tem aí o objeto direto e não o objeto indireto. Então você vê facilmente que o verbo tinha aí, ter, tinha, na alternativa C, ele é transitivo direto, diferente de levaram no período acima, que é transitivo indireto. Então a alternativa C também não é a alternativa que a questão quer. Alternativa D de dado: o que de fato aconteceu? Aí o verbo aconteceu, não é isso? O verbo aconteceu. Esse verbo aí, acontecer, ele é um verbo intransitivo, não pede complemento algum. É diferente do verbo levaram no período acima, porque levaram no período acima é um verbo transitivo indireto, pede o complemento com preposição. Aconteceu aqui é um verbo intransitivo, não pede complemento algum, diferente, pois, de levaram. Então, a alternativa D de dado também não é a alternativa que a questão quer. Vejamos a última. A alternativa é: uma vez que eles dependiam muito dos reservatórios que... Muito bem. Há o verbo aqui, depender, dependiam. O verbo depender, ele é um verbo transitivo indireto. Igualmente ao verbo levaram no período acima. O verbo levaram no período acima, levaram aqui ao seu colapso, é um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Da mesma forma, o verbo aqui, dependiam, na alternativa é. Então eu digo, uma vez que eles dependiam de quê? Olha a pergunta com a preposição de. Dependiam de quê? Aí vem a resposta. Dependiam muito dos reservatórios. Olha aqui. Dependiam dos reservatórios. Olha a preposição aqui, de, exigida pelo verbo dependiam. Então, na alternativa E, o verbo aqui, dependiam, é um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Da mesma forma, o verbo levaram, na alternativa acima, pede um complemento com preposição. Levaram, pede a preposição a. Dependiam, pede a preposição de. Então veja, uma vez que eles dependiam de quê? Dos reservatórios. Entendeu? Objeto indireto. Então você vê facilmente que encontramos, finalmente, a alternativa que a questão quer. A questão quer que você encontre a única alternativa que traga o verbo como verbo transitivo indireto, tal qual o verbo acima, levaram. Entendeu? Levaram, verbo transitivo indireto. Dependiam, verbo transitivo indireto. Viu aí? A mesma regência. Portanto, aí, a única alternativa correta é a letra E. A letra E de Eustáquio. Mais um vídeo e muito obrigado.